Boa tarde, pessoal. Com força, porque depois do feijão, né? Tem que animar a turma. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho sobre o bioma Caatinga, gente. E aí vai ser mais uma conversa, tá bom? O título da minha palestra, ou da conversa que nós vamos ter hoje, é Inovação como Instrumento para a Transição de uma Economia de Baixo Carbono no Bioma Caatinga. Toda essa apresentação e as fontes que eu vou citar ao longo dessa apresentação, elas estão contidas nesse QR Code e nesse linkzinho aqui, que ficarão passando ao longo de toda a apresentação e lá no final vai estar também, tá certo? Pois bem, vamos lá. Para esse lado de cá. Pô, ao começo da conversa, como a professora me chamou para ter esse papo aqui, eu decidi o seguinte: vamos ver quais são os eixos que eu devo conversar para o pessoal aqui na UNEB. Então, eu decidi falar desses três temas: mudanças climáticas, soberania alimentar e agricultura de baixo carbono. E aí, é baseado nesses três eixos que eu centrei a minha conversa hoje, que eu irei centrar, tá bom? Primeiro ponto que eu vou falar é sobre mudanças climáticas. E aí, quando eu abordo mudanças climáticas, você vai buscar na internet, você vai achar um catatal de informações acerca de mudanças climáticas, né? Dados que mostram aumento de temperatura global, perda de placas de gelo, aumento dos níveis do oceano, enfim. Essas informações que vocês conseguem ver todos os dias em diversas fontes. Mas quando eu chego aqui ao Brasil, após eu ter passado uma temporada fora, eu tratei de começar, nossos projetos começaram através dessas torres de fluxo de CO2, que nós temos várias espalhadas na Caatinga, entender como é que está as concentrações de CO2 no bioma Caatinga. Isso aqui é em Serra Talhada, certo? Semiárido pernambucano, que estado vizinho a vocês. E lá no início da história, nós tínhamos uma concentração, foi exatamente nesse dia que nós conseguimos montar a torre e os dados já estavam calibrados, uma concentração de 408,59. Consultei os dados há alguns dias atrás, 426,03. Eu não estou falando de um dado que a NASA coletou lá no Havaí, não. Estou falando ali, ó, daqui, ó, Serra Talhada. São evidências concretas de que as mudanças climáticas elas estão acontecendo em todos os biomas e no nosso Brasil, no nosso semiárido, tá bom? E uma coisa que é interessante que a literatura coloca é que em alguns ecossistemas, quando você tem um aumento das concentrações de CO2, você favorece o aumento da taxa fotossintética, por ter uma maior disponibilidade de CO2. Entretanto, no bioma Caatinga, esse efeito ele não existe, ele não acontece. Você tem uma perda natural de biomassa. E por que isso? Porque quem controla o crescimento da vegetação no bioma Caatinga é quem? Chuva. Vocês sabem até mais que eu. Chuva. Então a chuva é quem de fato, em outros biomas não. Você tem semiáridos templados ou semiáridos temperados, onde você vai ver que o aumento na concentração de CO2, de alguma forma, mesmo tendo limitação de chuva em determinada parte do ano, você vai ver um aumento na taxa de CO2, de acúmulo de biomassa em alguns dados momentos, mas na Caatinga não acontece dessa forma. Então, mas como esse fenômeno ele pode impactar o semiárido brasileiro? Em resumo, será chuvas, períodos de chuvas mais curtos, invernos mais variados. Para quem é produtor do semiárido sabe que isso é um desastre. Você já tem um curtíssimo período de chuva e agora ficar mais curto ainda e ele ficar mais variado, isso vai promover um impacto gigante na vida das pessoas que moram nesse bioma. Essa essa variável chuva, ela é o principal causador das mudanças fisiográficas no bioma Caatinga, seja em termos do ciclo de chuva ou da distribuição da chuva. Se você associa essas duas variáveis, presta atenção, você consegue explicar a distribuição das caatingas no semiárido, que pelo amor de Deus, não acha que a caatinga é uma coisa só. Fico doidinho quando vejo uma pessoa que vai na caatinga no Piauí e acha que é a mesma lá do Raso da Catarina. Tem diferenças gigantes. E a tendência é o que é agora. Nós já temos um período que vai de 4 a 5 meses dessa situação e que depois faz uma transição para isso aqui chamado período da Mata Branca, né? Como o próprio nome diz, Caatinga
em linguagem indígena. E a tendência agora é esse período ficar mais longo. Então, cada vez mais, os agricultores estão pressionados a tirar o seu sustento desse curto período. O cenário é cada vez mais perigoso. Por outro lado, se nós pensarmos lá desde 1960, quando o Dr. Kelly começou a coletar os primeiros dados de CO2, até os dias atuais, que já vão aí, tantos anos, né, mais de 60 anos de dados, você vê acontecer COPs, protocolos, conferências e os níveis ou as concentrações continuam aumentando. Será mesmo que os nossos governantes querem fazer essa mudança? Se desde 1960 até os dias atuais acontecem COP, vamos para a COP 27 agora, e os níveis continuam aumentando. Será mesmo que é prioridade dos governos ocorrer esse processo de mudança? Será mesmo que é prioridade onde o orçamento para fins militares, e comparado com o orçamento ambiental gasto esse ano, se pegarmos proporcionalmente 8% do orçamento global, que é destinado globalmente para fins militares, o ambiental ele é proporcional a 8% do total gasto com fins militares. Então, você acha, será que a gente está priorizando, de fato, fazer um processo de descarbonização? Os caras gastam 92% mais, ou 9,2 vezes mais, comprando bomba do que em processos de descarbonização? Temos que fazer essa reflexão. Aí nós temos, vamos colocar mais tempero na conversa. A coisa pode ficar um pouco mais dramática se nós pensarmos que nós temos nos próximos 30 anos um desafio gigante sobre nós, que é um crescimento vertiginoso da população. Se nós pararmos para pensar que agora, em 1950, o consumo de energia era nessa ordem, e aqui pensando, 2023, na ordem de 22 quilocalorias elevado à 15ª aqui, e que nós temos nos próximos 30 anos, baseado no aumento da população mundial, que chegarmos a 48, então nós temos que duplicar isso em 30 anos. Algo que nós levamos séculos para gerar. Então nós temos que descarbonizar o nosso planeta e duplicar a produção de alimentos, tudo isso em 30 anos. Que desafio enorme nós temos sob nossas mãos. E aí nós temos 4 caminhos a seguir. 4 caminhos a seguir. Ou nós seguimos essa onda desse cara aí, que diz, isso é mentira, é coisa de hippie, falar que o mundo está mudando e isso é para lá e vamos embora, não existe relação nenhuma do CO2 com esses fenômenos que nós temos. Ou criar tecnologias para promover, além de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, conseguir alimentar o mundo, parar a natalidade, como fizeram os asiáticos. Eu acho essa uma atitude extrema, não acho que não é por aí o caminho. Talvez pensar em reduzir, ou mudar hábitos alimentares. Então, esses são os 4 caminhos. Além disso, nós temos um outro pensar. Lá para 2050, nós seremos 10 bilhões de pessoas. É muita gente. Só no semiárido, 35 milhões de pessoas. Pessoas essas que estão saindo das classes mais baixas, né, do índice de desenvolvimento humano, e entrando na classe média, que é a classe que tem o maior consumo ou a maior pegada ambiental dentro das classes sociais existentes. Nós temos que duplicar a produção de alimentos e, além disso, descarbonizar os nossos sistemas. E aí, quando nós olhamos esse panorama de produção de alimentos, nós temos que pensar não somente no nosso Brasil, mas analisar isso sob uma perspectiva global. Nós tínhamos uma sociedade como os chineses, que até 2008 consumia algo em torno de 450 gramas de carne por dia. Essa população passou a comer 1,2 quilos de carne por ano agora. 1,2 quilos. Tem ideia de quanto consome um brasileiro de carne por ano? Hein? Alguém tem ideia? 22, 25 quilos. Esses caras saíram de 400 gramas para 1,2 quilos. E isso tronou o sistema. E a tendência é cada vez maior. Comer carne na China agora é sinônimo de prosperidade. E carne tem uma pegada ambiental gigante, pessoal.
E essa é a realidade que nós temos, que nós precisamos analisar sobre o ponto de vista das mudanças climáticas. E aí vem outro ponto. Mas será que nós estamos realmente preocupados em criar essa economia verde? O PAC foi lançado o ano passado, 1,7 trilhões de reais. 60% dos recursos do PAC para a seção de energia foram concentrados no aumento da exploração de óleo e gás fóssil. Será que realmente nós estamos preocupados em descarbonizar os nossos sistemas? Será que o país realmente tem uma política pública de mudança ou de adaptação a esses fenômenos climáticos? Por outro lado, eu me ponho a pensar que, será que num país onde pelo menos 20 milhões de pessoas não conseguem fazer as 3 refeições de forma digna, descarbonizar é a nossa prioridade? Não estou dando a resposta, não. Eu quero que vocês reflitam, tá bom? Vamos seguir. Aí o IPCC, no seu último relatório, em 2023, ele coloca mais tempero na comida. E ele diz o seguinte: para que nós possamos sair dessa realidade, são 4 os caminhos. E esses caminhos são reduzir o desmatamento a zero, incentivar fortemente o reflorestamento, aumentar a produção de alimentos e aumentar a produção de combustíveis. Por outro lado, nós cada vez mais estamos entrando no cheque especial de uso dos recursos naturais. Esse ano foi 3 de julho, né? Onde a gente já tinha consumido toda aquela capacidade que a Terra pode se recuperar. Então, é um negócio muito difícil. Nós precisamos reduzir o desmatamento, incentivar a reflorestar, aumentar a produção de alimentos e gerar biocombustíveis. Tudo isso em 30 anos. Que desafio enorme passa pelas nossas mãos, né? Gigante. É. Mas, trazendo para o nosso bioma, o quanto nós podemos intensificar de forma sustentável a produção de alimentos, de energia e créditos de carbono ou de ativos ambientais no bioma Caatinga. O quanto que o bioma Caatinga pode oferecer, o quanto ele sustenta essa intensificação que é sendo proposta. Basicamente, os principais usos do bioma Caatinga eles são 3: pecuária, agricultura de subsistência e extração de lenha, tá bom? E aí, quando nós falamos dessa capacidade da Caatinga, nós precisamos lembrar da estrutura fundiária desse bioma, onde 70% das propriedades têm menos de 10 hectares. São propriedades extremamente pequenas e que passam por uma fragmentação muito forte. Seu Zezinho, de uma comunidade X, não vou falar o nome, assim, dando um exemplo, a única coisa que ele tinha era 20 hectares de terra. Não tinha mais nada que isso. Seu Zezinho, vamos dar 10 hectares, vamos lá, 20 hectares. Ou 10. Seu Zezinho morre e ele deixa 5 filhos. A única coisa que o seu Zezinho tem era uma moto e esses 10 hectares. O que é que acontece? Seu Zezinho deixa um pedacinho de terra de 2 hectares para cada um dos filhos. E esses filhos de seu Zezinho, agora que antes viveram com os 10 hectares, precisam gerar famílias e sobreviver com esses 2 hectares. E cada vez mais nós estamos fragmentando a Caatinga, ficando pedacinhos menores e as famílias precisando sobreviver nessas áreas. E aí, lembrando um pouco do que a professora Luciana coloca, a Caatinga também tem esses desafios, professora. Você tem chuvas, e imagina que a produção de biomassa vai responder de acordo com a chuva, mas não é assim, não. Você tem um ano, por exemplo, quando em 2012 você teve 763 milímetros em média, na Paraíba, com a produtividade média de biomassa aí de 2.381. Logo, eu deduzo, se chover mais, eu vou ter mais biomassa. E aí vem um ano como 2016, choveu 561 milímetros. Olha a produção, maior do que esse ano. Olha um ano aqui, com 756, maior ainda, menor do que esse aqui. Então, na Caatinga, existem os mistérios que precisam ser desvendados. O bioma ele não tem uma receita de bolo, não se aplica muito direitinho esse bioma, não. Ele tem algumas coisas que precisam ser melhor entendidas. Entretanto, o homem deduz que choveu, eu vou botar animal. Né? Toda a porção do semiárido hoje, 100% dela,
já passou algum bode, alguma ovelha ou alguma vaca. E ela passa, no ciclo de pelo menos 3 anos, ele vai passar lá outra vez. Né? O primeiro uso disso aí. Mas qual a capacidade da caatinga de gerar alimentos? Você vai ver num ciclo natural do que compara a chuva com a seca, o que você pode ganhar no final do ciclo é isso aqui, ó. 8 quilos de carne por bovino, 9 por caprino e 11 por ovino. Se nós compararmos essa produtividade média por hectare com outros biomas, como o Sudeste e o Centro-Oeste do Brasil, a produção de carne por hectare é 392 quilos. Me diga uma coisa, é competitivo produzir carne na Caatinga comparado com esses outros biomas? Não. Nós precisamos encontrar as nossas fortalezas. E aí na Caatinga ainda tem outro problema sério. Os atravessadores, quando é período de chuva, eles diziam o seguinte, ó, se tiver na seca eu vou comprar preço de banana, o bicho. Vão para a feira e castiga o produtor. Compra de preço muito baixos. Toda vez que acontece uma seca, o preço tende a cair. Então, cada vez o agricultor está ficando mais descapitalizado. E aí, seu Zezinho, que agora que deu show para os filhos 2 hectares de terra, e os filhos precisam manter a família, começa a botar gado naquela área e aquela área começa a entrar em sobrepastejo. O que é que acontece? Com exceção do Piauí, em 2023, todos os estados do Nordeste, do que tem semiárido, apresentam uma taxa nas áreas de caatinga maior do que a capacidade dela se recuperar, sobrepastejo. E esse é um fenômeno que a gente já vem evidenciando muito forte no bioma, que leva à desertificação da caatinga. Desertificação é um processo onde a caatinga já não tem mais capacidade de recuperar pelas suas próprias mãos. E nem com a intervenção do homem. A gente vem tentando recuperar áreas desertificadas, não dá mais não. É um ecossistema muito frágil para que você tenha uma perturbação tão forte como essa. Né? Essa área aqui. Ó. E o que é engraçado, essa senhorazinha que morava aqui, e sei lá em Quixadá, olha, no Ceará, ela continua ainda com esses ovelhinhos. O que é que essas ovelhas estão comendo, meu Deus? Eu acho que elas estão desenvolvendo algum mecanismo para chupar pedra. Só se for, porque comer pasto aqui não tem, não. E essa é a situação que a gente está encontrando no nosso bioma. E a agricultura? A pecuária é um negócio meio desafiador. E a agricultura? O que é que a gente pode fazer nesse bioma? A agricultura, nós estamos passando por um processo também bastante complicado. As propriedades ficam cada vez menores, e aí nós temos uma pecuária junto de uma agricultura onde nós temos uma exportação gigante de nutrientes para fora dela todo o tempo. Por quê? Porque toda segunda-feira você tem o agricultor levando a produção semanal dele, ou de uma vez por ano, e agora, depois do perímetro irrigado em Petrolina, em cidades vizinhas, começa a ocorrer um fenômeno interessante. Passa o cara com um caminhão comprando esterco da propriedade, a preço de banana, levando nutrientes toda semana desse negócio. O que é que isso causa? Degradação do bioma, exportação de nutrientes. Exportação de nutrientes, muito forte. Essas áreas de agricultura e pecuária, tradicionalmente, no passado, quando nós tínhamos os fundos de pasto, o gado pastava hoje ou fazia uma agricultura de subsistência e aquela área deixava descansando por muitos anos. Tempos e tempos depois eu ia mexer naquele roçado. Mas hoje em dia as propriedades ficam cada vez menores. Então eu preciso continuar produzindo naquela área. Eu não tenho dinheiro para comprar fertilizantes, eu não tenho dinheiro para para determinar nenhuma prática agrícola ali. É a divindade, é a força maior que provém a fortaleza da terra, nesse caso. Então, nós estamos causando uma degradação gigante. Áreas com excesso de espécies invasoras e o bioma se fragmentando cada vez mais. Se nós pensarmos a agricultura de sequeiro, ela promove em anos bons um rendimento na ordem de milho de 2 às 3 toneladas, feijão em torno de 550 quilos, mas isso aqui é um ponto ótimo. A chance disso aqui acontecer é de 1 a cada 5 vezes que eu atiro, que eu jogo, né? Então, a chance de um agricultor ter rendimentos, pelo menos a média, é de 1 ano a cada 5. É muito mais fácil você jogar na bet aí de tirar um dinheiro do que acertar na agricultura do semiárido. Proporcionalmente. Depende do time que você joga, tá bom? Qual é o caminho, então?
O caminho é repensar a agricultura, repensar os sistemas de produção da caatinga. Sistemas agrossilvopastoris, eles já foram provados que são muito mais produtivos do que os sistemas convencionais. Nós precisamos expandir essa tecnologia e que ela chegue a todos os agricultores do semiárido. A agricultura do semiárido é uma agricultura de baixo carbono. E ela se adapta perfeitamente para isso. E aí, outro ponto que a gente precisa começar a reconsiderar é que nós precisamos repensar a agricultura e o agricultor do semiárido. 12, 14 horas, pegado no cabo da enxada, lá no sertão de Iauá. Pergunta se o menino quer fazer isso? Quer não. Esse modelo de agricultura já não é mais atrativo para o pessoal. É tanto que os pais dizem, vai estudar, meu filho, vai estudar. Vai estudar, que isso não tem futuro, não. Nós temos que repensar a agricultura no semiárido. É esse modelo aqui que a gente tem que repensar que fez com que isso aqui está acontecendo. Em 1.262 municípios do semiárido, 644, 51%, perderam população nos últimos 12 anos. Né? 72% desse fenômeno de êxodo aqui, do semiárido, que era tão comum em décadas passadas, que voltou a começar, ocorreu na população rural. Nós temos agora um fenômeno de crescimento de migração interna dentro do próprio Nordeste, do campo para a cidade. Entretanto, essa mudança nos padrões da sociedade está começando a gerar impactos negativos na economia local, com falta de mão de obra, falta de oferta de serviços públicos, perda de questões sociais, culturais, entre outras. Qual é o caminho? Repensar a agricultura. Isso aqui, ó, não é coisa de outro mundo mais não. A gente tem trabalhado fortemente com robótica de baixo custo nas escolas, onde os filhos de pequenos agricultores têm desenvolvido equipamentos que estão ajudando. A gente tem que fazer com que a agricultura seja mais atrativa para esse pessoal. Não pode achar que o filho de seu Zé vai querer ficar igual a seu Zé, que trabalhou a vida toda e o que mal conseguiu foi comprar uma moto para sobreviver. E jornadas de trabalho exaustivas. Pensar nessa agricultura do futuro. A agricultura do futuro ela precisa ser amiga da pesquisa. E no semiárido a gente já descobriu que não tem outro caminho a não ser pesquisas de longa duração. Entender os fenômenos ao longo dos anos. Né? Então a gente tem trabalhado com torres de fluxos, com estudos em parcelas permanentes, banco de dados, onde a gente vem trabalhando, estudando os fenômenos que ocorrem no semiárido ao longo de gerações, entender que ciência não é algo só meu, eu preciso fazer ela de forma disciplinar, multidisciplinar, entender que eu formei o banco hoje para entregar para vocês, estudantes, no futuro, dar continuidade nos estudos, pensar de forma integrada. Repensar o conceito de inovação. Muitas vezes a gente pensa que inovação é somente essas coisas, né? Um super satélite ou outra coisa por estilo. Não! Inovação é algo muito simples. Eu tiro como fenômeno clássico de inovação, do qual eu sou apaixonado, o que fez esse cara aqui, seu Manuel Apolônio. Desenvolveu uma técnica chamada cisterna de placa, que tirou da insegurança hídrica mais de 74% da população do semiárido. Fantástico! Uma tecnologia fantástica. Né? Já passamos de 1.500.000 cisternas de placa. Isso é inovação. Isso aí é que é inovação de verdade. Mudar a realidade do povo. Né? Uma ferramenta que nós estamos trabalhando lá em Pernambuco, a qual eu considero super interessante, que é chamada de Pecuária Adapta. O que a gente faz é uma simulação baseada na disponibilidade de forragem no dia de hoje. Nós somos capazes de prever o quanto vai ser a forragem nos próximos 4, 5 meses, e a gente gera esses indicadores para os escritórios do Serviço de Extensão Rural lá em Pernambuco, que orienta os seus técnicos a dizer para os agricultores: venda os animais agora, senão vocês vão entrar na parte mais crítica, que vai pressionar a caatinga, e você não vai ter comida e vai vender a preço de banana daqui a 4, 5 meses. Porque o comprador, quando chega na seca, ele que diz o preço, não é nem o criador. Quem diz o preço de comprar ele? O agricultor diz: leve, homem, leve de todo jeito, você me paga como você puder. É assim que diz. É assim, essa é a realidade. Então a gente está criando esses relatórios que ajudam os agricultores, de alguma forma, a se organizar do ponto de vista da gestão dos rebanhos. A gente vem trabalhando com algumas estimativas de
de carbono nessas áreas de agricultura e tentando criar cargas animais ou a quantidade de animal dentro da área que não venha a impactar o bioma, né, ou com a carga mínima que tenha impacto mínimo ao bioma. Trabalhando em escala mais regional, isso é o Cerrado, a gente vem desenvolvendo modelagem junto com o pessoal da Federal de Goiás, para entender a dinâmica do carbono e pensar sobre a perspectiva de créditos de carbono e começar a enxergar no que de fato nós somos competitivos. Termina até antes. E que de fato nós somos bons. Somos bons em quê? Em pensar que nós temos um produto que os outros não têm, né? Como o mel daqui do semiárido, como o agave, como a carne de bode, como o leite e outros produtos que só tem no semiárido brasileiro. Nós temos que nos pegar isso. Enquanto a gente estiver achando que produzir milho e feijão e boi, e vamos querer ser competitivo, o negócio não vai. A gente tem que buscar o que a gente produz de fato, tá bom? Mercado de carbono. No semiárido, ele não tem a cara do mercado de carbono que você vê na Amazônia, onde são grandes empresas que trabalham por trás disso. No semiárido, o carbono ele vem com uma perspectiva de não é para enriquecer as famílias, mas de promover a dignidade às pessoas que mais sofrem com esse problema, que são os agricultores. Quem mais sofre com os fenômenos das mudanças climáticas é quem depende da chuva para sobreviver. No caso do agricultor. Se nós pensarmos em termos de produção ou de sequestro de carbono em área de caatinga, os índices de produtividade convergem para um sequestro anual na ordem de 2 toneladas. Nós pegarmos um tamanho médio de uma propriedade de 10 hectares, que foi o último censo aí, isso diz que nós vamos poder ter para os agricultores uma renda em torno de R$ 1.500 por ano. Não dá para enricar, mas dá para ele trocar a moto, dá para trocar o celular, dá para pagar a internet. De alguma forma está contribuindo de forma positiva para que eles possam se inserir nessa nova realidade. Porém, o potencial do semiárido de prover carbono ele é muito maior. Nós temos uma série de tecnologias de baixo carbono que hoje é desenvolvida no semiárido e que pouca gente não utiliza ela como potencial ferramenta para vender créditos de carbono. Fogões agroecológicos, o nosso próprio catavento, que puxa água sem precisar de energia elétrica, biodigestor sertanejo, sistemas agroflorestais, tecnologia de reuso de água, enfim, nós temos várias tecnologias de baixo carbono que aí estão e que podem ser também certificadas como serviços ambientais. Esse é um modelo tecnológico que a gente vem desenvolvendo, trabalhando junto com outras universidades e envolvendo robótica de baixo custo. Os próprios alunos é quem estão fazendo. Aqui não tem instrumentação clara nenhuma. Aqui isso aqui é feito utilizando Arduino, ESP32, sistemas de comunicação, onde a gente é capaz de monitorar, de alguma medida, os fluxos dessa área, principalmente para entender o carbono, não com detalhe que exige uma torre de fluxo, mas com um dado suficientemente tranquilo para que a gente possa pedir o crédito de carbono dessa área. Se a gente for pensar que a gente só vai fazer um projeto, se eu tiver uma torre de fluxo que é a mais barata, passa de mais de R$ 1 milhão, aí está difícil. Tem que trabalhar numa coisa onde eu possa fazer ela lá em Serra Talhada. E esse é o modelo que a gente vem pensando, monitorar sistemas silvopastoris, SAFs, biodigestores, uma série de tecnologias vinculadas à agricultura familiar e agroecologia. Essas unidades elas se integram, eu não preciso ter um sistema de monitoramento desse em todas as propriedades, eu posso ter somente uma dessa e ela ser referência para um grupo de agricultores. A gente tem que pensar na perspectiva de que todo esse crédito de carbono ele possa ser rastreado e ser auditado, que é condição sine qua non para você vender créditos de carbono. E todo esse meu sonho, ele um dia vai convergir num projeto que a Haroldo coordena, que é muito bacana, ele vai falar com vocês amanhã, eu vou adiantar. Palma para biocombustíveis. Palma forrageira. Todo mundo conhece palma forrageira? Uma cactácea que dá no semiárido, todo mundo conhece? Essa planta pode revolucionar o semiárido. A gente vem trabalhando com ela desde o meu mestrado lá no México, e a perspectiva é que nós possamos produzir biocombustível no semiárido. Vem trabalhando com dados ao longo dos últimos anos, mas o que é interessante aqui é que você tem a possibilidade de gerar etanol, biogás e hidrogênio no semiárido. Se nós compararmos os rendimentos de etanol
utilizando palma no semiárido. Pensar no caso da cana-de-açúcar, 7.000, 7.000, 8.000 litros por hectare. No caso da palma, você consegue produzir de 3.500 a 4.500 litros por hectare. Mas eu estou falando no semiárido. A cana está aqui na zona da mata, né? E aqui eu estou promovendo a inclusão social que isso pode causar é enorme. 1 hectare de palma forrageira produzida para geração de biogás, ela evita que você degrade a caatinga em 43 hectares de caatinga. Produção de hidrogênio verde também é possível a partir desses produtos. E aí, sem falar que gera uma série de coprodutos que estão sendo trabalhados, como biofertilizante, que pode ser reintroduzido nas áreas. Por fim, manejo sustentável da lenha. Esse é outro desafio que nós temos. Se nós pegarmos os dados do MAP Biomas de 1985 até 2023, nós tivemos uma redução das áreas de floresta, não tão alta, na ordem de 8%. Entretanto, o MAP Biomas não considera, só considera de 85 até 2023, que quando foi o satélite Landsat saiu. Mas a perturbação na Caatinga, ela ocorreu antes disso, começou lá com o algodão, em 1980. O declínio foi em 1980. Então, tudo que nós temos hoje de área de caatinga, ela já foi derrubada antes disso, para substituição pelo algodão. Então, o que eles dizem que é floresta e que eles estão monitorando é vegetação secundária. A caatinga original já foi derrubada antes de 80, gente. Além disso, nós temos uma forte degradação biológica, que é o seguinte: esses sistemas de monitoramento, o que eles medem é fotossíntese. Então, se eu substituo uma área que é super biodiversa e o que os bichos comem as plantas que são mais palatáveis e começa a crescer jurema preta ou marmeleiro, para o indicador que só mede a fotossíntese é a mesma coisa. Então, o que a gente tem é uma degradação biológica muito forte no bioma. Perda de biodiversidade. Entretanto, isso não se repercute na taxa fotossintética, porque as áreas tinham 30 ou 40 espécies por hectare, agora só tem 2. Mas é jurema preta. E o que a gente tem hoje é uma vegetação secundária, né, na caatinga. Mas tem jeito a coisa. Em termos de exploração, não se precisa parar de fazer uso da lenha, que é secular no semiárido. A pesquisa mostra que se você tiver planos de manejo florestais bem ajustados, o problema é que essa política pública ela caiu, ela deixou de existir. Tem ainda tempo? Tem? Como é que está aí? Tenho, né? 1 minuto. O problema é que essa política pública ela deixou de existir. Olha, todas essas áreas em vermelho e em amarelo são em áreas que já foram áreas de plano de manejo florestal da Caatinga e hoje sucumbiram. As áreas em verde são os únicos que estão ativos. Se essas áreas estivessem ativas, hoje era suficiente para suprir 100% da demanda de lenha do Nordeste do Brasil. Só a cidade de Recife consome por dia 300 caminhões de lenha vindos da Caatinga. Imagina as outras cidades. Salvador é maior que Recife. Só 300, todos os dias na Caatinga. Para o nosso pãozinho chegar bem quentinho pela manhã. E vem da Caatinga, tá bom? Pois junto. Em resumo, gente. Diversificação da agricultura é o que eu acredito. Tecnologias apropriadas. O semiárido tem uma vida pensante gigante. Nós temos excelentes universidades, excelentes pesquisadores. Nós precisamos valorizar esse grupo de pessoas. Não precisa reinventar a roda, não. A roda já está feita. Essa roda foi criada no semiárido. Temos ciência para isso. Produção sustentável de alimentos. Nós não podemos querer competir com esses modelos de larga escala, como é o agronegócio propõe. Nós temos que buscar naquilo que a gente é bom. E o que é que a gente é bom? Aquilo que eles não produzem em outros biomas. Beleza? Esses são os meus contatos. Aqui fica a apresentação e é isso. Agradecemos a todos a presença. Com certeza, né, gente? Essa mesa enriqueceu ainda mais o nosso fórum. Tenho certeza que cada um vai levar consigo o que foi debatido aqui. Muito obrigado a vocês e assim a gente encerra a nossa primeira mesa de debate.